Eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que Madame. Eu tô aqui para contar uma história. Bom, eu vou contar para vocês uma história que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se você se reconhecer em algum momento dessa história, saia do seu relacionamento. Você está indo para o pior caminho que alguém pode ir. Então vamos lá. Lúcia é a nossa personagem. A Lúcia, ela era uma menina de uma família simples, tinha 5 irmãos e vivia no interior. Passou para a faculdade, deu uma alegria enorme aos pais. E aí ela resolveu, como ela passou só para o segundo semestre, ela resolveu ir para a casa dos tios dela, passar uns dias lá numa cidade do interior. Banho de cachoeira, banho de rio, ela estava toda feliz. Ela pegou um ônibus até a capital e da capital ela pegou um ônibus para essa cidadezinha. Neste caminho, neste segundo trajeto, ela conheceu o Felipe, um engenheiro, quase 30 anos. Ele estava indo para lá porque eles tinham alugado um sítio e eles começaram a conversar no ônibus e firmaram uma amizade. E chegando nessa cidade, o Felipe passou a ir visitar a Lúcia na casa onde ela estava, foram tomar sorvete, foram tomar banho de cachoeira, e aí começaram um encantamentozinho. E esse encantamento não ficou só naquelas férias de verão. O Felipe voltou para a cidade dele uma semana antes da Lúcia, e a Lúcia voltou depois para dela. Felipe começou a visitar a Lúcia na cidade dela. E aí o namoro foi tomando corpo, e aí depois a Lúcia começou a visitar o Felipe na cidade dele. Na diferença que na casa dela, eles dormiam em quartos separados. Na casa do Felipe já não, já dormiam juntos. E aí, chegou um tempo onde o Felipe, com essas idas da Lúcia, ele queria levar para que os amigos conhecessem. E os amigos ficavam absolutamente encantados pelaquela menina que era bonita e nem sabia o quanto era bonita. Mas eles ficaram encantados. E ela era uma menina doce, bacana. Então, o Felipe foi começando a não gostar dessa proximidade. Tava demais. As pessoas estavam gostando muito dela e isso estava incomodando o Felipe. E aí, ele simplesmente fez o quê? Ele começou a não sair tanto com os amigos. E aí depois ele elogiava muito ela. E aí disse a ela, olha, você é lindíssima, mas esse batom, eu preferia você sem maquiagem. Ah, você é lindíssima, mas essa roupa é um pouco reveladora demais. E não era. Um dia, o Felipe estava aguardando a Lúcia na sala e ela veio lindíssima, maquiada, bem vestida, com um vestido lindo, que ela queria agradar a ele. Ele olhou e pensou, ela vai chamar muita atenção. Eles foram para o restaurante, o Felipe já saiu de casa, assim, meio injuriado. E as pessoas realmente olhavam para ela, porque ela era bonita, simpática, meiga, ela tinha tudo aquilo, ela parecia um anjinho. Só que esse anjinho, o Felipe não via. E aí, quando eles fizeram 1 ano de namoro, o Felipe pediu ela em casamento, eles se casaram na cidade de Lúcia, numa cerimônia muito simples. E foram morar na cidade do Felipe. Tudo começou muito bem. Mas o Felipe começou a escolher as roupas de Lúcia. Começou a dar roupas a Lúcia, pedindo que ela usasse. Então ela usava umas roupas largas, compridas, que não complementavam a beleza dela. Muito pelo contrário, afundavam ela naquele mar de pano sem forma. Mas o Felipe, ela queria agradar o Felipe. E vestia aquilo. E aí, o Felipe começou a reclamar, olha, esse batom é um batom de, sabe, vaga, bum, dá. Pois é, e assim ele falava das roupas, quando ela não vestia alguma coisa que ele tinha dado, você não se comporta como uma mulher casada e não sei o quê. Ela tinha transferido a faculdade dela para a cidade onde ela vivia agora. E essa menina passou a ir à faculdade vestida como se tivesse 90 anos e pronta para ser sepultada. E aí, o que aconteceu? Um dia, ela mandou uma mensagem para o Felipe dizendo que ela estava atrasada, que ela tinha que fazer um trabalho de faculdade, então que ela ia antes para a faculdade. Ele costumava tanto levar quanto buscá-la. Às vezes só buscava, mas
ele ficava espiando para ver com quem ela estava conversando, espiando pela janela da faculdade, ela estudava à noite. E ele, sim, tinha crise se ela tivesse ao lado de alguém ou se tivesse conversando muito com qualquer pessoa. A mãe dela já tinha percebido isso. E estava muito... O Felipe não deixava que ela conversasse com a mãe sozinha. Então, ele estava sempre do lado. Ela nunca tinha oportunidade de dizer nada. Nesse dia que ela foi fazer o trabalho, ela esqueceu o telefone em casa. E o Felipe chegou na universidade, possesso, porque ela não tinha respondido a ele nenhuma das mensagens ou atendido às ligações. Ele arrancou ela da faculdade. E foi a primeira vez que ele fisicamente atacou essa menina. Não era mais só xingamento, que ela já estava até acostumada, mas eram socos, chutes, tapas, tudo de uma maneira muito dolorosa, digamos assim. E ela ficou uma semana de castigo em casa, sem poder ir à universidade, até por conta dos sinais do que havia acontecido. E as pessoas estranharam. Perguntavam por ela, por mensagens, e o próprio Felipe respondia que ela, essa semana, estava com visitas em casa e que ela não iria à universidade. A mãe, desconfiada da tristeza da filha, das roupas da filha, foi passar uma semana lá com eles. Essa semana o Felipe foi o rapaz com quem ela namorou. Doce, educado, bom. Ela até suspirou, falou assim, meu Deus, será que eu cheguei? Será que agora eu estou em paz? Quando a mãe foi embora, as coisas voltaram ao que eram antes. Aí já não eram mais só palavras ofensivas, mas todo tipo de soco, tapa, enfim. E aí ela já vestia roupas largas e bem disformes, mas às vezes, com a roupa larga, o vento bate e levanta a roupa. E como ele tinha cuidado de bater só onde não aparecia, quando levantava a blusa ou mexia um braço, alguma coisa mais forte, e apareciam os hematomas. Um rapaz na faculdade chamado Zé Roberto, ele era delegado de polícia. Ele era policial. Ele estava fazendo a segunda faculdade dele. E ele percebeu. Ele percebeu a tristeza dela. Ele percebeu as roupas, a forma como ela estava sempre assustada quando o marido chegava. E ele observou. Nesse dia, ele seguiu o marido e ela de carro até a casa dela para ver onde ela morava. E ainda ficou esperando alguns minutos, mas aquele dia em especial era um daqueles 3 dias depois da tempestade, onde ele ficava muito doce e muito manso. Então, ele não aconteceu nada e não tinha como ele dar um flagrante. Um dia, ela chegou na faculdade sorridente, com roupas leves, bonita, maquiada, feliz, tranquila. E aí ele descobriu que o Felipe tinha viajado a trabalho. E era essa a razão dela estar se sentindo mais leve. Mas óbvio, o celular colado na mão, atendendo no primeiro toque, e em 1 hora houve 3 ligações. E ela lembrava bem, porque no dia que ela esqueceu o telefone em casa, que deu a primeira grande briga com todo tipo de ataque, ela tinha 127 ligações perdidas. E aí, voltando aos dias de hoje, Zé Roberto fez o quê? Zé Roberto decidiu conversar, se aproximar. E foi se aproximando, e finalmente entendeu o que estava acontecendo. Embora ele já soubesse, mas ele tirou dela o que acontecia. E aí, ele sugeriu a ela que ele podia ajudá-la. Combinou com ela que ela ia fazer as malas dela, pegar só o que era de mais importante e sair de casa. E ele iria com ela até em casa buscá-la. E foi isso que foi feito. O Felipe estava ainda viajando e ela pegou as coisas dela e deixou o celular dela lá na casa dela. E como ele ligou e ela não atendeu por diversas vezes, ele veio feito um louco de onde ele estava. Sim, quando ele chegou lá, que ele viu que ela não estava em casa, ele já pensou todas as crueldades que ele ia fazer quando ele chegasse na faculdade e ela estivesse lá. Só que ela não estava lá. O que aconteceu? O Zé Roberto levou ela para casa da mãe dele e escondeu ela lá. Quando o Felipe chegou na faculdade procurando por ela e disseram que ela não tinha sido vista esses dias, último dia,
Ele falou, ele minimizou, falou, foi só um desencontro, enfim, ela deve estar em casa e tal. Só que ela não estava, óbvio, e ele sabia. E aí, no dia seguinte, ele estava ensandecido, ele recebeu a visita de um oficial de justiça dizendo que ele não poderia se aproximar dela. Ele estava com uma medida restritiva. Poucos tempos depois, ele recebeu o pedido de separação e o divórcio, né? E ele aceitou prontamente. Por quê? Porque ele queria saber aonde ela estava e quem estava ajudando ela nesse processo. Sim, aí o que ele fez? Ele foi, assinou a separação e viu que quem a acompanhava era o Zé Roberto, que ele já tinha visto na faculdade. Ele sabia quem era. Não sabia o que fazia, mas sabia quem era. E isso já deixou ele mais enfurecido. Ele falou assim, mas agora eu sei por onde começar a procurar. Contratou um advogado. Contratou um detetive. O detetive passou a seguir o Zé Roberto. Sabia onde ele trabalhava e onde ele morava. Mas Lúcia não estava em nenhum desses dois lugares. A Lúcia resolveu fazer esse semestre em casa, online, porque ela não tinha como ir à faculdade sem que ele pudesse se aproximar dela. E aí, passado um tempo, onde ele não conseguia descobrir onde estava a Lúcia, finalmente o detetive achou no lixo da casa da mãe do Zé Roberto, porque ele seguia o cara, um trabalho de faculdade já borrado, sujo, porque estava no meio do lixo orgânico, e levou pro Felipe. E o Felipe reconheceu a letra da Lúcia. Aí ele sabia agora aonde a Lúcia estava. O que o Felipe fez? O Felipe não era homem de desistir nem de perder. O que o Felipe fez? Felipe estava num estado de lástima. Aquele cara que já não toma banho, não faz barba, não perder a cabelo, não faz mais nada na vida. Ele alugou uma casa, basicamente em frente à casa onde a Lúcia estava. A Lúcia morava com a mãe do Zé Roberto e uma ajudante. Eventualmente, quando havia sol e não estava muito quente, essa senhora saía às vezes com o ajudante dela para caminhar. Sim, não era todo dia, não tinha uma hora certa, mas acontecia. E aí o Zé Roberto ficou à espreita. Ele recebia a cada 2, 3 dias um buquê de flores na casa dele. E ele ficava esperando o dia que essa senhora ia sair para tomar sol. E assim foi indo. Um dia ela saiu para tomar sol, passear um pouquinho com a ajudante dela. Nesse momento, o Felipe aproveitou e, esqueci de falar, ele fez a mudança dele à noite para que não chamasse atenção. Nesse momento, o Felipe aproveitou e, conversando com uma senhora vizinha dele, também vizinha da Lúcia, que morava praticamente em frente, disse, olha, eu tô querendo namorar a moça daquela casa, mas eu não tenho muita oportunidade. A senhora permitiria que seu filho levasse esse buquê de flores para ela? Eu lhe dou R$100. E a moça olhou para ele com muita pena, porque era um cara que estava barbudo, fedido, mal cheiroso, descabelado. E aí disse a ele, olha, meu filho, você precisa tomar um banho, ajeitar seu cabelo, porque vai ser difícil você convencer alguém. Mas o Felipe já não estava ouvindo mais nada. Mas a criança foi lá entregar as flores. Quando ele tocou a campainha, a Lúcia viu a criança com um buquê de flores e pensou, nossa, o Zé Roberto é tão atencioso, vai alegrar a casa. Abriu a porta e se dirigiu para o portão. Nesse momento, o Felipe sacou e deu 6. Tá. E depois, um nele. E aí, ceifou a própria existência. Então, além de levar Lúcia, ele também levou a si próprio. Aquele famoso, se não é minha, não vai ser de ninguém. Então, minha amiga, se você tá num barco parecido, toma o leme e sai dele. Porque senão as coisas podem chegar a um lugar que ninguém imaginaria. Porque as pessoas mais sãs, as pessoas mais incríveis que você conheceu, muitas vezes são só pessoas psicopatas. Então, a história foi longa, mas ela é muito importante. Eu espero que vocês compreendam o recado. Eu fico esperando vocês no próximo vídeo.